Olá, esperando que todos estejam bem e com saúde. Vamos para mais um vídeo buscando descomplicar o direito empresarial. Nesse vídeo em específico, vamos tratar a respeito da arrecadação e a guarda dos bens do falido. Para tanto, nós temos que iniciar lembrando o objetivo da falência. Qual é o objetivo da falência? É a realização do pagamento dos credores do falido. O pagamento dos credores do falido se dá com o fruto arrecadado pela realização do seu ativo. O que é a realização do ativo do falido? É a venda dos seus bens e a cobrança dos seus créditos. Pois bem, para que isso ocorra, deve-se realizar a arrecadação tanto dos bens quanto dos livros e documentos do falido. Essa providência fica a cargo do administrador judicial, de acordo com o que estabelece o artigo 108 da Lei de Recuperação e Falências, a Lei 11.101 de 2005. Portanto, é importante e deve ficar bastante claro: o ato de constrição de bens na falência não é a penhora. A penhora é o ato de constrição de bens lá na execução. Na falência chama-se arrecadação. E isso deve ficar bastante claro. Porém, não serão arrecadados os bens absolutamente impenhoráveis. Por exemplo, os bens de família. Também não serão arrecadados os bens pertencentes à meação do cônjuge. Serão reservados esses bens da meação do cônjuge. Ora, nessa situação, nessas duas situações específicas, nós temos que deixar claro uma situação. Quando nós falamos de não arrecadação de bens de família, por exemplo, não arrecadação de bens pertencentes à meação de cônjuge, obviamente, nós estamos falando da falência de empresário individual. Por quê? Porque o empresário individual é uma pessoa física. E somente pessoa física vai ter bem de família, porque só pessoa física constitui família. Somente pessoa física casa e, portanto, tem cônjuge que tem que ser respeitada a sua meação. Então, na falência do empresário individual, arrecadam-se não só os bens da empresa, como seus bens particulares. E aí deve-se reservar, não se arrecadar, o administrador judicial não vai arrecadar os bens absolutamente impenhoráveis deles, os bens de família, e os bens pertencentes na meação do seu cônjuge. Nós não estamos falando de sócio de sociedade empresária. Por quê? Porque o sócio da sociedade empresária não faliu. O empresário individual vai falir, porque ele exerce atividade empresarial como pessoa física, em seu nome, por sua conta e risco, e, portanto, a pessoa dele estaria falida. Já o sócio da sociedade empresária, por constituir uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica é que é empresária e ela vai falir. E só os bens da pessoa jurídica que são arrecadados, não os bens do sócio. Então não há o que se falar disso, porque nenhum bem do sócio vai ser arrecadado, a princípio. A menos que haja responsabilidade ilimitada. Por exemplo, faliu uma sociedade em nome coletivo, tipo de sociedade que ninguém escolhe, mas tudo bem. A sociedade em nome coletivo, a responsabilidade dos sócios perante as obrigações da sociedade é o quê? Ilimitada. Então, exaurido o patrimônio da sociedade, pode-se atingir o patrimônio desses sócios. Ok? Isso deve ficar bastante claro também. Em ato contínuo, o administrador judicial promoverá a avaliação dos bens arrecadados. E esta avaliação poderá ser feita em bloco ou separadamente. O administrador judicial realizará uma avaliação em bloco quando ele vislumbrar que poderá atribuir um valor maior aos bens articulados, os bens em conjunto. Por quê? Porque ele vai verificar que aqueles bens, por exemplo, em conjunto, eles formam um todo, por exemplo, um estabelecimento. E desarticuladamente, esse estabelecimento ele vai se descaracterizar.
Mas, se ele verificar que em separado, em peças, em partes, o somatório poderá ter um valor maior, ele vai avaliar em pedaços, em cada parte. Então, na arrecadação, já em ato contínuo, ele já vai ter que verificar, vai ter que ter o feeling para saber se vai se atribuir um valor maior a um todo, a um conjunto de bens articulados, ou se ele vai conseguir, a partir do somatório das suas partes, arrecadar lá na venda dos bens um valor maior a ser distribuído entre os seus credores. Arrecadados os bens por parte do administrador judicial e atribuído valor a estes, o artigo 108 da Lei de Recuperação e Falências, a Lei 11.101 de 2005, atribui ao próprio administrador judicial ter esses bens em boa guarda. Isso, obviamente, antes da venda desses bens. Poderá o administrador judicial também indicar alguma outra pessoa para que tenha esses bens em boa guarda. A lei também prevê a possibilidade de o próprio falido ou os representantes, qualquer dos representantes legais das pessoas jurídicas das sociedades empresárias falidas, serem nomeados como depositário desses bens. Há possibilidade também desses bens serem removidos, caso a guarda deles necessite de uma melhor conservação, ou que essa conservação seja dispendiosa. Há possibilidade também de, se esses bens forem perecíveis, deterioráveis, ou, como disse, uma guarda, uma conservação muito dispendiosa, que sejam autorizadas as vendas desses bens de uma forma antecipada. Vamos imaginar uma situação em que esses bens tenham um prazo de validade determinado, sejam laticínios, por exemplo, deterioráveis. Ora, se esse prazo for ultrapassado, o prazo da validade for ultrapassado, ocorrerá um decréscimo sensível do ativo, uma menor arrecadação de dinheiro para distribuir entre os credores, com prejuízo à massa falida. Além disso, o descarte desses bens será dispendioso e será custoso, terá um custo para a massa falida. Então, com essa autorização antecipada, já vai se vendendo tão logo esses bens sejam arrecadados pelo administrador judicial e avaliados por este. Ok? Então, vamos agora para a realização do ativo do falido. A realização do ativo do falido é a transformação desse ativo em valores, em dinheiro, para poder, com fruto arrecadado, pagar os seus credores na forma que nós vamos ver. Essa realização do ativo se dá por meio da cobrança dos seus créditos e a venda dos bens arrecadados. A venda desses bens arrecadados pode ser feita inicialmente de uma forma em conjunta ou separadamente. Conforme nós vimos agora há pouco, né, que o administrador judicial já atribui um valor conjunto para os bens ou separadamente, de acordo com a intenção que ele tem desta venda. Feito isso, como é que vão se realizar a venda desses bens? De 3 formas: por leilão, por propostas fechadas ou por pregão. Qual é a diferença entre eles? Leilão são feitos lances orais. Tem um dia determinado e os interessados promovem lances orais. É vendido por aquele que apresentar o maior valor para aquele bem. As propostas são apresentadas, essas propostas em envelopes lacrados, e num determinado dia são abertos e também será vendido para aquele que ofertar a melhor proposta. O administrador judicial vai verificar qual é a melhor modalidade para a venda daqueles bens. Se são bens de pouco valor ou de maior valor, ele vai atribuir a venda por uma forma ou a forma por outra.
E também tem a venda por pregão. O pregão se diz que é uma forma mista. Por que é uma forma mista? Porque ele começa com propostas fechadas, abertos esses envelopes. Se não tiver uma diferença entre o principal colocado com relação aos demais, não houver uma diferença de mais de 10%, se fará um leilão de lances orais entre esses principais proponentes. Como é que é assim? Abre-se, por exemplo, os envelopes. Um ofereceu 100, o outro ofereceu 98, outro 97, outro 95, outro 89, 88. Ora, vai se fazer um leilão de lances orais apenas entre aqueles em que a diferença não foi superior a 10%. Isso vai proporcionar uma otimização, né? Uma oportunidade, em primeiro lugar, para aqueles concorrentes que não ganharam poder melhorar a sua proposta. E com essa melhora da proposta vai acontecer, obviamente, uma arrecadação maior para a massa falida, ok? E com isso nós concluímos este vídeo e passaremos no próximo vídeo para o pagamento dos credores da forma ordenada, que nós vamos ver então no próximo vídeo. Então, até esse próximo vídeo.